O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco esta palavra de Deus, uma palavra de conforto para todos nós, para os idosos, para os vovôs e vovós que acompanham essa Santa Missa, ou se não acompanham, estão também participando por meio da intenção dos netos, ou também rezando por aqueles nossos avós e avós e familiares que já estão, como diz a Liane, né, já estão nas alegrias do céu. Né? Beleza, que bom isso. Né? Então, nós, festa de São Joaquim e Santana, nos coloca dentro dessas pessoas idosas, cuja história é bem interessante. É claro que não existe nenhuma notícia nos textos canônicos. Textos canônicos são os textos da Bíblia, assumidos oficialmente no Antigo Testamento pela religião judaica, depois pela igreja cristã, igreja católica, então não fazem parte. Mas temos os textos apócrifos, que são escritos, às vezes piedosos, religiosos, mas eles não são inspirados, não foram considerados inspirados para pertencerem à Sagrada Escritura. Mas eles trazem informações e devoções muito, muito boas. Né? É claro que não dá para pegar tudo aquilo como revelação, porque tem coisas que não dá. Né? Mas então, dentro desses escritos apócrifos, nós vamos encontrar que Ana era filha de Isacar e esposa de Joaquim, que era um homem rico e piedoso. E seja Ana, que Joaquim pertenciam à mesma tribo de Judá. Judá, que é a tribo de Davi, dali também a descendência, a promessa feita a Davi, que um descendente dele estaria no trono, que depois foi visto como a promessa do Messias, do ungido, significa ungido, que vai assumir o trono de Israel, mas depois disso nós compreendemos como o Messias que Deus iria mandar, que era seu filho, né? Que é Jesus. E então, sendo da descendência da estirpe davídica. E dizem esses textos, o pseudo-Mateus, por exemplo, no Evangelho Apócrifo, que depois de 20 anos de casados, ainda não tinham filhos. E naquele ano, como nos outros anos, 20 anos de casados, Joaquim foi para o templo e se colocou entre os homens para fazer as ofertas. E diz esse proto-evangelho de Tiago, né, outro proto-evangelho, que ali Joaquim, com as suas ofertas generosas, um homem piedoso, foi repreendido pelo sacerdote Isacar. Porque ele disse, como que tu te mistura com os homens que têm descendência se tu não tens filhos? Porque parecia que faltava-lhe a benção dos filhos. E não ter filhos era como uma maldição, era um castigo. Né? Isso, claro, desgostou muito a Joaquim, essas palavras discriminatórias. E este sacerdote, depois, Joaquim pôs-se a estudar, por causa dessas palavras duras, pôs-se a estudar a Sagrada Escritura e concluiu que os grandes personagens de Israel tinham sido abençoados com descendência.
Não se sabe o que é um apócrifo, o que ele realmente estudou, mas a leitura que nós fizemos hoje do livro do Eclesiástico, só que o livro do Eclesiástico não é um livro que faz parte das Sagradas Escrituras hebraicas, por ter sido, por entrar no cânon só, são chamados deutero, de um segundo cânon posterior que foi entrar. Então, e também estava escrito em grego na época, né, o livro do Eclesiástico. Então não podia fazer parte, então com isso ele resolveu retirar-se para uma região semidesértica, subiu na montanha e pensou, vou jejuar 40 dias e 40 noites, e não tomarei nenhum alimento enquanto Deus não visitar-me, que a minha oração me sirva de alimento e de bebida. Né? O próprio Evangelho de Tiago, né? Ele diz isso. Então, 5 meses viveu afastado de Ana, que, por seu lado, se desfazia em lágrimas. E então, aconselhada por Judite, sua serva, Ana resolveu reagir, tirou o luto, e enquanto passeava no jardim de sua casa, um anjo de Deus se manifestou e lhe disse: Não temas, Ana. O Altíssimo decidiu que tenhas um rebento, objeto de admiração por todos os séculos, até o fim dos tempos. Isso está no Evangelho chamado Nascimento de Maria. No mesmo momento, o mesmo anjo apareceu também a Joaquim nas montanhas, sugerindo que voltasse, porque que voltasse para casa e que sua mulher engravidaria. Aquilo que o Papa Francisco coloca na mensagem também, que ele vivia aquela amargura, solidão, ser considerado inútil. E o anjo que aparece, Joaquim, Joaquim, o Senhor atendeu a tua oração insistente. Então ele volta para casa e naquela noite Joaquim repousou junto com Ana na sua casa. E depois transcorreu o tempo quando deu à luz a uma menina no quarto mais reservado da casa. E Ana perguntou para a parteira, né, perguntou, o que dei à luz? E ela respondeu, dei à luz a uma filha belíssima, radiante e esplêndida. Deste à luz a uma filha belíssima, radiante e esplêndida, sem mancha alguma. E o anjo anunciou aos pais o nome da menina, que seria Maria. Em hebraico significa exaltada por Deus, osanada, Mar Yahvé. E temos assim essa história tão bela de Maria Nossa Mãe. Vamos colocar as nossas intenções junto com todas aquelas que nós já elencamos para termos esta perseverança que tiveram Joaquim e Ana. Joaquim significa, a palavra Joaquim, significa Deus concede, Deus dá. E Ana significa a graça, cheia de graça, como a filha, né? Que vem do hebraico Hanna, que quer dizer graça ou cheia de graça, né? Esse é o nome, né? E isso que nós lemos no Evangelho certamente não fazem jus àquilo que os olhos físicos de Joaquim e Ana viram, porque eles certamente não viram com os olhos da carne a glória do Messias, do filho de Maria, do seu neto, porque já eram idosos quando tiveram Maria. Mas eles pertencem à estirpe dos justos e com seus corações sempre cheios de desejo de Deus. E a alegria do Senhor foi desejada e foi preparada por eles para tantas gerações até o fim dos tempos.
até o fim dos tempos. Por isso que o Papa estabeleceu esse dia, né, no 4º domingo de julho, dia para celebrarmos os avós, as pessoas idosas, para valorizarmos. Elas têm uma missão tão grande, né? E ainda mais o Papa recorda que eles sofrem, os idosos sofrem, muitas vezes se sentem abandonados. E é para sermos solidários. E a igreja deve mostrar-se solidária com os avós, com os idosos, mostrar que se preocupa com eles, que os ama, que não quer deixá-los abandonados. E nesse tempo se torna ainda mais difícil devido à pandemia, porque sofrem também essa provação do isolamento necessário, claro, necessário, e a solidão. E também essa experiência que fazem de terem muitos amigos, parentes que adoeceram e outros tantos que partiram, e também aqueles idosos avós que viram o cônjuge ou um familiar ou um filho ou um neto partir por causa da pandemia, e ainda continuando forçados à solidão por um tempo tão longo, dizia o Papa, né? Então ele lembra que para a gente não esquecer a perseverança de São Joaquim e Santana, e essa grande missão de transmitir aos filhos, aos netos, aos filhos, essa fé, essa esperança que abre os horizontes e mostra o futuro, alarga a vida, alarga a vida. E o Senhor enviou-lhe um anjo para os consolar. E o Papa diz que esse anjo ele vem com o rosto dos netos, com o rosto de um familiar, com o rosto de um amigo, de um parente, e com o rosto também das Sagradas Escrituras, que nós que participamos da missa meditamos cada dia, acolhemos, fazemos nossa. Então, apesar do sofrimento da dor, isso não matou a vida íntima, a vida espiritual de Joaquim e de Ana. Passaram pelas provações, mas mantiveram viva a esperança e a alegria de viver. Peçamos ao Senhor que nos dê, diante das situações difíceis de hoje, perseverança, como Joaquim e como Santana, e que, mesmo que passando por solidão ou passando por humilhações, para que não percamos a fé e a confiança na oração, que não percamos a vida interior. Ajuda-nos a manter vivos em nós os ensinamentos que vêm da Tua presença, que vêm da Tua palavra. Ilumina a nossa vida com a Tua luz. Amém. Todos os avós e avós se sentem abençoados, e todos os idosos das nossas famílias também. Os convido agora, irmãos e irmãs, para fazermos o nosso ofertório, colocando sobre o pão e o vinho a nossa oferta, o nosso sacrifício, a nossa generosidade, a nossa caridade para com os irmãos e irmãs.